Olá, recrutas! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Meg, sou professora de inglês há 35 anos e há 10 anos preparo alunos para vestibulares militares. E hoje nós vamos fazer a correção comentada da prova do Colégio Naval desse ano agora de 2023. Mas antes, já clica aí no sininho, me segue, se inscreve aqui no nosso canal para que você receba sempre as notificações dos vídeos novos que eu postar a respeito das provas militares. Vamos lá, então? Bom, pessoal, a prova do Colégio Naval veio sem muitas novidades, né? Ela vem seguindo aí há alguns anos já o mesmo modelo. Ela trouxe esse ano 3 textos, com muito mais questões de gramática do que questões de interpretação de texto. E já nesse primeiro texto aí, no primeiro parágrafo, nós temos bastante aí a incidência do nosso tempo verbal present perfect, né? Que eu sempre comento aí com os meus alunos que é muito importante que a gente saiba como ele é usado para que a gente não saia aí traduzindo como tem mudado, tenha sido. Então, é muito importante aí que você estude certinho como é que o present perfect vai funcionar, né? Então, você tem lá has changed, have switched, né? Has initiated. Já no segundo parágrafo, ele traz aí um pouco do passado simples, né? E não veio assim muitas palavras cognatas. Eu sempre falo para os meus alunos que existem sim os false friends, que são os falsos cognatos, mas que em 90% dos casos, todas as palavras que se parecem com o português são exatamente aquilo que a gente está pensando, e isso ajuda bastante a gente aí na hora de resolver as questões de interpretação de texto. Bom, vamos lá. Essa prova foi uma aluna minha que me mandou. Ela foi super bem, ela fez 18 questões das 22, ela fez 4 questões só erradas. E eu achei muito bacana porque ela utilizou durante a prova toda todas as dicas que eu dou, né, para os alunos durante as aulas, de identificar o que a questão pede, de sublinhar no texto, de marcar. Então, isso é bastante importante e eu fiquei bastante contente aí com o resultado dela nessa prova. Então, vamos dar uma olhada aí, vamos comentar. Nessa primeira questão, ele traz uma questão de simple past, aonde você tem que colocar a questão na forma negativa. Então, a minha aluna identificou certinho ali o ago, ela descobriu que era passado simples. Eu sempre falo para os meus alunos que para a gente saber qual é o tempo verbal a qual estou me referindo, a gente tem que buscar os marcadores de tempo, né? E ela sublinhou certinho ali. O único problema que ela cometeu aí, o único erro que ela cometeu na questão foi não saber que o set é um verbo irregular que tem as 3 formas iguais, né, nas 3 colunas. Então, aí, no caso, ela marcou certinho aqui, ó, o didn't, né? Você vê que ela sinalizou aqui passado, e ela colocou o set aqui como forma de infinitivo, mas na verdade o set ele não muda. Então a alternativa correta aqui seria Executives didn't set up an experimental dog office. Então a alternativa D acaba sendo aí a alternativa correta. Professora, posso no caso colocar don't set up? Não, não pode, porque no caso aqui se eu coloco don't set up, eu estou colocando essa oração na negativa, porém no presente. Então, vamos lá. Na questão 2, na questão 22, eu tenho aí uma questão de interpretação de texto, né? E ela marcou aqui o because, né? Por causa, de que, né? Porque. E começou a fazer algumas marcações aí nas questões. Então, de acordo com o texto, por causa do experimento do Fujitsu, muitos trabalhadores têm que trazer os pet dogs para o office, né, para o escritório. Então, o experimento é que os funcionários tragam o cachorro para o escritório.
Não é none of the works, nenhum dos trabalhadores retornará para o escritório, ao contrário, depois da pandemia eles voltaram. Muitos trabalhadores não podem trabalhar remotamente em casa, o texto não fala isso. Poucos trabalhadores podem decidir deixar seus trabalhos, também não menciona isso. E alguns trabalhadores preferem voltar para o escritório, também não disse. Então, o experimento, em relação ao experimento, é justamente a oportunidade de levar lá o cãozinho para o escritório, porque durante a pandemia as pessoas se habituaram a trabalhar com os seus pets em casa. Então, vamos lá. A questão 23 era uma questão de sinônimos, então ele tira essa oração ali do texto e pede para que você pegue a palavra to entice, né? E identifique aí qual é a palavra que vai ser o sinônimo dela, né? Ele pede aqui sinônimo, um sinônimo. Então ele fala assim: a companhia japonesa iniciou uma nova medida para os trabalhadores de volta para o escritório. Então, é proibir? Não, eles não estão proibindo ninguém de ir para o escritório. Para forçar? Também não. De fato, eles já voltaram a trabalhar, né? To let, para permitir? Também não. E para implorar? Não. Então, no caso aí, é persuade, que significa convencer, tá? Atrair. Então, no caso, a alternativa correta aí é a alternativa B. Na questão 24, ele estava pedindo que o candidato lesse as sentenças abaixo e que marcasse aquela que é verdadeira de acordo com o texto. Então, você viu que ela fez a marcação aqui de true, né, para ela saber o que a questão estava pedindo dela. Fez essa prova aí com bastante calma, né, o que parece, fazendo todas as marcações, ó. Ela marcou aqui também, né, conforme ela foi lendo o texto. Então, ele diz que, na opinião de um dos trabalhadores, os cães podem não ajudar os humanos a se comunicar. Então, ela riscou o not, porque o texto diz justamente o contrário, né, que os cães ajudam na comunicação. Japanese workers are known for working long hours, que os trabalhadores japoneses são conhecidos por trabalhar por longas horas. Essa é a correta. Daqui a pouco a gente vai lá no texto, eu vou mostrar para vocês onde é que está essa resposta. Que a pandemia do coronavírus mudou apenas as condições de trabalho dos japoneses, ela marcou a palavra only, porque ela não é verdadeira, né? Não foi apenas dos japoneses, foi a nível de mundo todo, o mundo todo, né? Teve suas condições modificadas. Muitos trabalhadores acham que teleworking é pior do que trabalhar no escritório. Na verdade, eles acham que é better. Ela achou isso lá no texto, então ela fez essa marcação aqui. E o dog's office has space for more than 6 workers dog. Então aqui ele diz que o espaço de cachorros para cachorros no escritório tem mais vagas do que 6, né? E na verdade não. Então vamos voltar lá no texto. Bom, então ele fala, né? The coronavirus pandemic has changed working conditions worldwide, ó, no mundo todo. Por isso que ela marcou lá naquela questão que não era só no Japão, né? Depois ele diz aqui também o seguinte, que o Japan's workforce é renomada, é conhecida por passar longas horas no escritório, que era, sim, ali a alternativa correta. Depois nós temos aqui também a marcação de, ó, dog office has space for up to 6 dogs, para até 6 cães, né? Então, por isso que ela também marcou como errada. E aqui ele diz, one worker said he could communicate with other people with the help of our dogs. Ele menciona aqui que os cães sim ajudam na comunicação. Então, a questão correta é essa daqui, onde ele diz que os japoneses são conhecidos por passar longas horas no escritório. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Então, vamos lá. No texto 2, uma das questões, no caso aí a questão 26,
pedia que você colocasse os verbos, né, nos espaços, nos gaps, e ela prontamente começou a encontrar aí os marcadores de tempo, né? Ela até marcou aqui, olha que graça, ó. In 1979, was é passado, então Itamar Vieira Júnior was born in Bahia, né, em Salvador, Bahia. Ela riscou aqui o today também, ó, e colocou presente. He is a writer and has a PhD in Ethnic African Studies. Depois ela grifou de novo aqui o in 2018, he was, né, e colocou lá, foi o finalista. E finalmente ela encontrou lá o at the moment, que é o presente aqui no is, e marcou corretamente aqui o verbo como simple present. Então, primeiro vamos ver essa questão 26 e depois a gente volta na 25. Então, de acordo com a marcação que ela fez no texto, a alternativa correta é a alternativa A. Was, is, has, was e is. Depois, a gente tem aí a questão 25 que diz, de acordo com o seguinte pedaço do texto, qual pergunta não tem uma resposta? Ela grifou o não aqui, né? E aí ela foi para o texto e começou a grifar as informações. Em outubro de 2018, ganhou o prêmio de Portugal pelo manuscrito Torturado, publicado em 2019. E aí ela começou a buscar aí as informações. Então, quando ele foi publicado? Foi publicado aqui, né? Em 2019. Então, tem a resposta. Quando que ele ganhou o prêmio? Ela marcou aqui, ó, em outubro de 2018, ganhou o prêmio. O que foi que ele ganhou? Um prêmio. E aí, qual era o nome do manuscrito? Está aqui, Torto Arado. Então, a única pergunta que não tem resposta é quando ele escreveu o manuscrito. Então, nesse pedaço do texto, não está contida esta informação. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa D. Depois veio aí o terceiro texto, um pouco mais longo, né, falando do interesse do pessoal lá da Nigéria em relação ao tipo de filmes de animação, né? E aí eu fiz algumas marcações já aqui, então vamos ver quais são as questões. Então ele coloca lá, de acordo com o texto, o que a Esther diz sobre animação. Então, nós tínhamos várias pessoas comentando a respeito do assunto. Então, a gente tem que voltar lá na Esther. Vamos ver. A stop motion animator and creative director at Radio City Media, Esther, gente, eu não sei falar isso aqui, Gabadamosi, says animation can also be a way for the younger generation to express themselves. Então, ela diz aqui sobre expressar, né? Então, se expressar. Então, vamos ver lá as opções de resposta. Ela disse, a animação é uma forma das pessoas expressarem as opiniões e os sentimentos. Então, essa é a alternativa correta. Vamos lá. A questão 28. Leia a seguinte sentença tirada do texto e reescreva a parte sublinhada. Então, turma, quando nós temos questões onde a gente fala de reescreva, isso em inglês a gente chama paráfrase. Parafrasear é dizer a mesma coisa de uma maneira diferente. Então, no caso aqui, ele diz assim, ó, em Lagos, o centro comercial é o centro comercial da nação mais populosa na África. Então, se eu digo que é a nação mais populosa na África, eu posso dizer também que é a população mais populosa da África, utilizando aí o caso possessivo. De quem é a população da África? Então, eu vou dizer Africa's most populous nation, tendo aí como resposta correta a alternativa
C. Questão 29. A questão 29 envolve aí o uso de pronomes e eu sempre digo para os meus alunos que uma maneira de se cobrar pronomes na prova é através dos referentes, né? É você tirar a frase do texto, onde eu tenho os pronomes, e perguntar para o aluno, para o candidato, a que aqueles pronomes se referem, né? Então, referentes é um dos temas do meu curso de interpretação de texto para vestibulares militares, que vocês têm aí o link embaixo aí desse vídeo. Quem se interessar e quiser fazer, é um curso aí com 6 lições que vai ensinar para vocês as principais técnicas de interpretação de texto para você gabaritar a prova, tá? Então, referentes é quando a gente precisa encontrar no texto a que um determinado pronome se refere. No caso aí, nesse pedaço de texto, nothing fantastic about them, but for stop animation you can actually create your own characters. That is the most fascinating thing for me. Vamos ver então aonde é que está justificada aí a nossa resposta de 2D, 3D e 3D Max Animation, citados aí pelo Mi como Ronald Adeni. Vamos dar uma olhada no texto onde é que está isso. For trainees like Ronald Adeni, the autonomy of character creation is what sparkled his interest. Então, ele diz assim, ó, I'm familiar with 2D, 3D and 3D Max Animation. Nothing fantastic about them. Nada fantástico a respeito delas, né, dessa animação. E aí ele fala, but for stop animation, you can actually create your own characters. That is the most fascinating thing for me, Ronald. Então, aí nós temos a justificativa da questão, sendo aí, então, a alternativa correta a alternativa A. Depois, na questão 30, a gente tinha que escolher a opção correta de acordo com o texto. E aqui ele fala, Nigerian animators are leading campaign because there are many formal training. Não, é there aren't. Some animators are going to school to start animation clubs unless some children want to learn. Não é a menos que as crianças queiram aprender. Eles não estão indo para as escolas começar clube de animação a menos que as crianças queiram aprender. Então, esse a menos aqui está errado. Young people are more interested in animation in order to start animation clubs at school. O interesse das pessoas jovens na animação é para começar clubes nas escolas? Não, isso aqui está errado. Então, olha a alternativa correta. Não existem oportunidades de treinamento formal na área de animação, mas os animadores nigerianos estão criando espaço, né, um local para produção de curtos filmes. Então, vamos ver onde está isso no texto. Tá desde o começo aqui, né? Embora exista uma escassez nas oportunidades formais de treinamento no espaço ou na área de animação, os animadores nigerianos estão cavando aí um nicho para si próprios através da criação de produção local e pequenos filmes. Então, justifica ali a resposta correta. Então, aqui no caso, alternativa D. E aí, me conta aqui como é que você está indo. Deixa o seu recado aí, deixa sua mensagem, deixa o seu like se você está gostando aí da nossa revisão. Não esquece, se inscreve aí no meu canal, tá? Para a gente ter um contato, para eu poder ajudar você através dos meus vídeos e das minhas dicas. Então, vamos lá, questão 31. Leia as sentenças e escolha a melhor opção para completar os espaços. Então, aqui, turma, eu percebi nessa prova do Colégio Naval que ele vem trazendo mais de uma questão gramatical nas questões de gramática. Então, nesse caso aí, ele está trazendo a questão de contáveis e incontáveis e também o uso dos adjetivos e advérbios, né? Então, ele coloca ali os espaços. Então, eu vou dizer researchers. Por que researchers, professora? Por causa do verbo have shown. Então, sempre que você tiver dúvidas sobre qual é o substantivo que você vai usar, em qualquer situação, olha o verbo que acompanha esse substantivo. Por quê? Porque se o verbo estiver no plural, você já elimina tudo aquilo que está no singular. Depois,
Researchers from the University of Bern in Switzerland have shown that it is possible to learn new o quê? Então, novas coisas, novas substantivo. Então, eu preciso aqui, no caso, de um substantivo. Eu já tinha tirado essas duas. Informativo é um adjetivo, informer é um informante, é a pessoa que informa. E aqui nessa, que também tinha ficado entre as três opções, informatively é um advérbio, então eu risco. E ficaria sobrando information e misinformation, informação e desinformação. Então, a gente teria que dar um desempate aqui no número 3, né? No terceiro gap. Então, while sleeping. Sleeping é um verbo. Sleeping de que maneira? De que forma? Então, o verbo sempre traz o advérbio de modo para junto dele. No caso aqui, a palavrinha deeply. Então, a alternativa correta aqui, turma, a alternativa A. A questão 32 era uma questão aí de pronomes relativos, né? Essa aí a minha aluna errou também, acho que é a segunda questão que ela se equivocou. E o que acontece? Os pronomes relativos, quando eu vou me referir a pessoas, eu vou usar o who. Quando eu for me referir a coisas, eu vou usar o which. Mas eu posso usar that para tudo onde vai who e vai which, com exceção quando eu tenho vírgula. Se eu tiver vírgula, não posso substituir who e which por that. Vou usar where quando eu me referir a lugares e vou usar o whose quando eu estiver falando de posse. Então, o erro da minha aluna aqui no caso é que ela não se deu conta que ele estava falando de posse quando ela marcou esse that. Então, vamos ver. The woman which came to the door left flowers for you. Which não é who, porque eu estou falando de uma pessoa. Poderia ser that, teacher? Poderia. A person whose identification, cuja informação, né, não está atualizada, não poderá embarcar. Então, no caso aqui, vai ser whose, de quem. The town where I grew up is important to me. A cidade onde eu nasci. A correta ali seria I have an uncle who won the lottery. Eu tenho um tio na Bahia que ganhou a loteria. Então, essa aqui correta. E meu irmão Jim, que mora em Londres. Eu acabei de dizer para vocês que quando eu tenho that, depois de vírgula, não pode. Tem que ser who. Então, nesse caso, também invalida essa alternativa, restando apenas a alternativa D, que é, nesse caso, a alternativa correta. Na questão 33, ele diz assim, todas as opções podem substituir a parte grifada, né, mantendo uma ideia similar, exceto, então ela grifou de novo aqui na prova a palavrinha exceto, né? E a gente coloca lá, discrimination against the people with mental health problems is common, é comum. Então, se é comum, geralmente acontece, normalmente acontece, geralmente acontece, frequentemente acontece. O hardly ever significa quase nunca, então ele vai ser aí o que dá oposição a todos os outros, sendo então a alternativa que não deixa a mesma ideia. Então, a gente tem que marcar aí a alternativa D. Ok, turma? E aí, me conta aqui nos comentários como é que você foi nessa prova. Como é que você está se preparando? Você está estudando sozinho? Está estudando acompanhado? Qual que é a técnica de estudo que você está usando? Bom, a questão 34 vai trazer aí, mais uma vez, a questão dos contáveis e incontáveis, né? E eu tenho as palavras slavery, que é escravidão, e o verbo está no singular. People are, então, embora people seja um plural irregular, que parece uma palavra no singular, porque ele não tem S, ele é uma palavra no plural, então o verbo está no plural. Labor e number, então eu falo numbers, né? Aí, então, eu vou ter uncountable, people countable, labor é uncountable, ela até escreveu aqui para ver como é que ficava, né, se soava bem, porque eu falo assim, gente, quando vocês tiverem dúvida,
falem a palavra, pensem na palavra, tudo aquilo que cai melhor, soa melhor, é o apropriado, porque o inglês é uma língua muito harmônica. Então, ela escreveu ali para ver se ela tinha alguma lembrança de ter visto essa palavra dessa maneira em algum lugar ou como ela ficaria. E ela deu aí uma resposta certeira, né? A alternativa B é a alternativa correta. A questão 35, ela diz assim, marque a sentença que está gramaticalmente correta. Turma, vieram 2 questões desse tipo da prova. E eu sempre falo para os meus alunos, turma, a primeira coisa que vocês precisam fazer quando vocês encontrarem uma questão dessa é tentar descobrir qual é o tópico gramatical que ele quer avaliar. Nesse caso, era de preposição, porque todas as sentenças elas trazem uma preposição. Então, olha lá, I left my toy under the bed, que era a correta. My mom is in the kitchen. My brother left his jacket on the chair. He wants to live in Brazil and my birthday is in September. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Na questão 36, veio um quadrinho aí do Garfield, que também é mandatório, né? Todos os anos tem que ter um quadrinho interessante aí na prova. E ele diz assim, leia o quadrinho. Hey Garfield, I've decided to have a party. Eu decidi fazer uma festa. I'm going to invite all my friends. Então, ele diz assim, que o John chose the use going to because he decided to invite his friends. Vamos lá, turma. Olha só. A gente aprendeu, aqui ela errou essa questão. Eu fiquei triste porque ela começou certo no raciocínio, mas aí depois, por algum motivo, ela acho que se distraiu e se perdeu na questão. Porque o will, ó, ela até marcou lá, o will é at the time of speaking. E o going to é quando a gente está planejando alguma coisa, quando a gente tem a intenção de fazer alguma coisa. Então, no caso, ele usou o going to para falar com Garfield, porque ele já tinha decidido convidar os amigos antes de falar com Garfield. Então, ele decidiu fazer a festa, ele decidiu fazer a festa, ele decidiu convidar os amigos e aí então ele foi notificar o Garfield das decisões que ele já havia tomado. Então é before he spoke to Garfield. Na questão 37, também ele avalia aí seu conhecimento gramatical de um tema chamado comparativos e superlativos. Por que a gente sabe disso? Porque eles aparecem em todas as alternativas, né? Então, eu tenho lá a primeira, que não pode ser the most easiest, é the easiest. Ele termina em Y, eu tiro o Y e acrescento a letrinha I. Depois, the richer teria que ser richer than me. Então, tem que ser the richest. Então, essa aí tá errada. The strongest e the best. Então, em todos os casos aí, eu teria que usar a forma de EST nos meus superlativos. Então, a resposta correta é the nicest guy in town proposed to me. O cara mais legal da cidade me pediu em casamento. Na questão 38, ele pede para você identificar qual das frases expressa um comando, uma ordem. E a gente sabe que uma ordem é dada de uma primeira pessoa para uma segunda pessoa usando o infinitivo sem o to. E a única questão que traz isso é o Bob, go home and clean your bedroom. Bob, vá para casa e limpe o seu quarto. Todas as outras trazem verbos modais com significados diferentes, mas nenhuma delas como uma maneira de dar uma ordem. Então, a alternativa E. Na 39, a gente vai falar de unreal situation, que é a mesma coisa que falar do segundo condicional. No inglês, nós temos zero, first, second and third conditional, nós temos 4. E também temos o que a gente chama de mixed conditionals, mas para vocês aí do Colégio Naval e para EPICAR, nós vamos usar até o segundo condicional. Eu avisei isso para a turma lá no dia da aula, que eu dei essa aula para eles. Então, a frase correta aí é a alternativa B. Se houvesse um incêndio, nós não escaparíamos. Então, minha aluna, no caso, pensou aí, fez um raciocínio, mas trocou as bolas, né? O wouldn't, ele não vai na frase do if, o que vai é o passado, tá? Então, ela trocou a ordem aí
das frases e dos tempos verbais usados nessas frases. E a última aí, a questão 40, ela traz pra gente uma questão de modais, que também é mandatório, todos os anos caem os modais na prova, no sentido de possibilidade. The movie might not be good enough to win an Oscar. Pode ser que o filme não seja bom o suficiente para ganhar o Oscar. Come on, John. The special effects are amazing. Ah, vamos lá, John. Os efeitos especiais estavam fantásticos. Então, no caso aí, o might vai expressar a ideia de possibilidades. Bom, turma, muito obrigado aí pela nossa correção. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham se saído bem nessa prova. Me sigam lá no Instagram, tá? No Teacher Mag. Várias dicas muito bacanas para vocês sobre todos os assuntos em inglês, as lives que a Teacher faz. Se inscreve aqui no canal, me segue para você receber sempre as notificações de tudo que eu estiver postando a respeito das escolas militares, tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo o link dos meus cursos preparatórios. Se você estiver precisando de uma forcinha extra, aí a Teacher está disponível para ajudar vocês, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima correção. Tchau!